Falar do São José, depois da derrota lá em Maringá, o time voltou aos treinos de olho no próximo e decisivo confronto, que é sábado contra o Água Santa aqui no Martins Pereira. E o nosso repórter, o João Delfino, ele vai atualizar para você as informações do São José direto do estádio Martins Pereira. Cadê o Joãozinho? Coloca o Joãozinho. Aê, Joãozinho lá no Martins Pereira. Diz aí, Joãozinho, esse São José. Boa tarde, Joãozinho. Fala, Vieira, muito boa tarde para você, boa tarde para quem está com a gente no Hora do Esporte. São José começou a preparação para esse jogo decisivo contra o Água Santa ontem na terça-feira. E se a gente for olhar a tabela, apesar do Água Santa ter 12 pontos e o São José ter 8, o confronto é direto, né, Vieira? Porque se o São José não vence esse jogo, a situação para a classificação começa a se complicar ainda mais. Nesse momento, com 8 pontos, o São José, e se a gente for dar uma olhada na tabela de classificação da Série D dos últimos anos, para um time se classificar, a média ali é dos 20 pontos. Quem chega aos 20 pontos provavelmente se classifica. Então, o São José precisa de mais 12 e tem 15 em disputa. Então, nesses próximos 5 jogos, o ideal seria vencer pelo menos 4. E o compromisso contra o Água Santa já é neste sábado o duelo direto. Caso o Água Santa vença, praticamente garante a sua classificação. Chega ali aos 16, tem mais pontos em disputa. Então fica muito bem a situação do Netuno. O Netuno que tem, né, no seu comando o técnico Guilherme Alves, que é ex-Veloclube, que enfrentou o São José nesse ano 3 vezes e venceu as 3. Por outro lado, na Série D ele não começou tão bem. Os primeiros 2 jogos perdeu para o Costa Rica e venceu o último contra o Pouso Alegre. E também, por outro lado, né, o craque daquele Veloclube hoje joga para o São José, né? Felipinho, que começou bem, chegou fazendo gols, né? Fez gol, na verdade, contra a equipe do Patrocinense no último jogo aqui no estádio Martins Pereira. Então hoje, o craque daquela Série A2, hoje veste a camisa do São José. E ainda falando sobre esse time do São José, esse meio campo, né, como a gente citou o Felipinho, Sérgio Guedes tem a baixa do Franco, que foi titular em todos os jogos desta série D. Franco que foi expulso no duelo contra o Maringá, lá no Paraná. Então o Sérgio Guedes vai ter que quebrar a cabeça aí para saber quem que ele vai mandar a campo. Se ele vai optar por um time mais ofensivo, com a entrada do Luan Lúcio ou do Gianluca, ou então se vai povoar esse meio campo com o Jefferson ou com o Wagner Balotelli. Bom, o fato é que esse jogo decisivo, Vieira, é no sábado e tem novidade, né? Diferente dos outros jogos que o São José estava jogando às 18 horas, agora vai jogar às 4, às 16 horas, às 4 horas da tarde. Os ingressos já estão à venda, tem aquela entrada solidária, meia entrada para todos os setores do estádio. Mais informações estão lá nas redes sociais do São José. E também, para quem não pode vir ao Martins Pereira, o clube transmite no seu canal oficial no YouTube, na TV Águia. Amanhã o São José deve abrir treino para a imprensa. Amanhã, quinta-feira, deve abrir treino para a imprensa. Então, na sexta-feira, aqui no Hora do Esporte, nós trazemos mais informações, as últimas preparações do São José para esse confronto que vale 6 pontos contra o Água Santa. E se o São José vencer, ainda não entra no G4, viu, Vieira? Porque o Pouso Alegre tem uma vitória a mais, tem 3 vitórias, né? O Pouso Alegre, o São José tem uma e iria para 2, então ainda não entra, mas lógico que precisa vencer, viu, Vieira? Volto com você aí no estúdio. Forte abraço. Valeu, Joãozinho. Joãozinho, você se confundiu aí na contagem. O São José no máximo chega a 15 pontos, hein, Joãozinho? No máximo. Valeu, Joãozinho. Joãozinho no Martins Pereira, trazendo aí as informações do São José. Mas, Brunão, jogo de vida ou morte para o São José, em que pese ainda ter mais jogos para o São José, mas não tem jeito, tem que ganhar do Água Santa, porque é confronto direto ali, e aí pensar no próximo. Ele falou jogo de 6 pontos, acho que é jogo de 9 pontos já, pois, né? Porque o São José agora vai ter que jogar com um olho no campo e o outro na matemática, na calculadora, para ver como é que vai ficar as outras rodadas, os confrontos diretos, enfim. Mas tem que fazer primeiro a sua parte dentro de campo, vencer os jogos que tem que vencer. É difícil porque acho que depois só o Pouso Alegre em casa, o resto todos fora, vai ter que ir para o Mato Grosso do Sul pegar o Costa Rica, enfim, não é uma tarefa fácil. Vai ter que suar sangue aí o São José para tentar conseguir essa 4ª vaga. Vai enfrentar a Inter de Limeira, que é líder do grupo, então é um jogo difícil, é lá, como diria o Ricardo Costa, difícil, né? Vai enfrentar lá em Limeira, não é fácil jogar lá no Limeirão, enfim, a situação do São José não é fácil, matematicamente está tudo em aberto ainda. Se perder pro Água Santa, o Água Santa vai abrir 8 de vantagem em relação ao São José e a coisa realmente vai ficar complicada, vai ter só uma vaga em aberto praticamente. Aí, né? Nem o Tristão Garcia entra em campo. Pois é, mas
Mas se vencer o Água Santa, em bola, tudo volta a ter aí 2 vagas para praticamente 4, 5 equipes, né? Que eu acho que 4 equipes brigando aí por 2 vagas. Enfim, a matemática é essa para o São José, é vencer ou vencer, não tem outra escolha. Vamos dar uma olhadinha aqui na classificação atual do São José, porque teve o jogo de segunda-feira, né? O Água Santa acabou vencendo aí o Pouso Alegre, por isso que o Água Santa pulou para a 3ª posição. Tem ali a Inter de Limeira líder, Maringá em segundo, o Água Santa chegou a 12 pontos, o São José, Costa Rica na 4ª posição, seguido pelo Santo André, Pouso Alegre, São José já havia caído para a 7ª posição e o Patrocinense. Portanto, uma vitória aí da equipe do São José, coloca o São José com 11 pontos, como disse o João, não entra ainda no G4, mas se aproxima de todo mundo, inclusive do próprio Água Santa, do Costa Rica, dependendo do resultado, Santo André, enfim, precisa vencer. O São José tem que ficar fazendo matemática. O fato é vencer, vencer ou vencer e pronto, acabou, e aí depois ver lá no final se vai conseguir entrar ou não, Brunão. Eu falei da matemática, mas tem que fazer primeiro a sua parte, sim, claro. Aí depois, quando tiver na penúltima, última rodada, aí entra a calculadora lá na mão para fazer as contas necessárias, mas primeiro precisa vencer. Vamos dar uma olhadinha aqui nos jogos deste próximo final de semana. Grupo A7, né, o grupo do São José, 10ª rodada, 3 jogos no sábado, 15 horas, Santo André e Inter de Limeira. Tem São José e Água Santa, 4 da tarde, reforçando o jogo às 4 da tarde. Está acostumado com jogos aqui em casa às 18 horas, jogo às 4 da tarde. Mais cedo, vai estar mais calor, né, nesse período frio, interessante esse horário. De sábado, 16 horas, também Pouso Alegre e Maringá. No domingo, 4 da tarde, Costa Rica e Patrocinense. É a 10ª rodada do grupo D, do grupo 7 a 7 do Campeonato Brasileiro da Série D, tá certo?